Bem, vamos responder aqui uma pergunta que foi feita no Instagram, na verdade, tá? O José Matheus perguntou aqui, boa noite, é errado usar bermuda no culto? Bem, alguém poderia pensar bem assim, mas que pergunta é essa, né? Mas que perguntinha imatura, etc. Não, o irmão perguntou e não é uma pergunta imatura e inútil, tá? Por quê? Porque eu entendo que realmente há muitos cristãos com problema de entender certos princípios, certo? Então, por conta disso, não é uma pergunta tola, né? É uma pergunta útil, certo? Há algumas perguntas dá raiva, né? Tipo, você vai fazer tatuagem? Sabe, esse tipo de coisa. Eu não consigo não responder algumas coisas assim, não. Mas tudo bem. Essa eu vou responder porque diz respeito ao culto, né? E eu entendo que no evangelicalismo, no sentido geral, existe uma má compreensão do culto solene, tá? As pessoas não têm noção do que é o culto. Antes de responder se é errado ou não estar num culto, não é, solene de bermudas ou chinelo, sei lá, eu preciso primeiro desenvolver alguns princípios, ou falar sobre algumas coisas importantes aqui, para você entender a aplicação, para entenderem, né, a aplicação. Vamos lá. Cada local ou cada ambiente e ocasião, evento em si, tem uma ética própria, tá? E todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. Se alguém vai, por exemplo, para um júri, né? Essa pessoa ela precisa obedecer à ética exigida no júri. Então o indivíduo não vai estar diante de um juiz e de autoridades públicas de bermuda e chinelo, né? Isso não faz sentido nenhum. Tá? Mesmo na nossa geração, que é tão irreverente, isso infelizmente acaba influenciando também a cristandade, né? Lamentavelmente, a nossa geração que é tão irreverente, ainda assim as pessoas sabem entender muito bem que em um júri não se entra, não é? Não se pode participar, o segurança nem deixa você entrar, se apresentar a uma autoridade como um juiz de bermuda e chinelo. E as pessoas, elas não têm problemas, pelo menos não que eu saiba, né? Elas não têm problemas em entender isso. Elas simplesmente se submetem à ética do local. Do mesmo jeito, se pergunte se faz sentido alguém ir a um casamento, você vai para um casamento, não é? E na cerimônia de casamento, aquilo não é culto, tá? É casamento. E no casamento, você não está vestido de maneira apropriada. Imagine alguém chegando lá de bermuda e chinelo em uma cerimônia de casamento. A não ser que a pessoa quis fazer o casamento na praia, né? Tem algumas pessoas que gostam dessas inovações, não é? Mas é natural que as pessoas procurem se adaptar e se vestirem, se trajarem de acordo com o ambiente ou com o momento, não é? Com a ocasião, com o evento em si. E na verdade isso vale para muitas coisas, não é? Nós temos regras, temos ética e as pessoas não têm dificuldade em entender isso, certo? Minha pergunta então, para começar a responder a pergunta do irmão, é qual é a dificuldade de entender, não é, que cada local ou cada ambiente, cada momento específico, ocasião, evento, tem uma ética própria, não é? Existe uma certa liturgia para você se portar, não é? Você não vai ver, por exemplo, um parlamentar no Congresso, não é, vestido de camiseta, cara, para falar de camiseta e calça jeans. Não. Ele vai estar usando um traje apropriado, que diz respeito ao seu ofício e ao que ele está fazendo ali, etc. Então, se você for analisar vários exemplos aí, dá para poder entender que as pessoas não têm dificuldade a obedecer certas liturgias. Se é que vocês me entendem, né? Então é assim, ok? E por que que há esse respeito e essa compreensão da cultura no sentido geral? Porque esses momentos, esses ambientes ou essas ocasiões são ocasiões solenes. Existe solenidade ali. Ou seja, é um tipo de ambiente ou um evento ou ocasião que traz a ideia de reverência, de respeito, de você realmente ser obediente e obedecer à risca as regras que lhe são dadas.
Então é um ambiente solene de muito respeito. Agora tenta pensar no culto. O que o culto é? Que tipo de ocasião é o culto? É uma ocasião de ficar à vontade, como eu fico em minha casa, ou é uma ocasião solene? Nós chamamos de culto solene. Então, no culto solene, não é? Nós estamos nos apresentando não diante de autoridades humanas. Quando nós nos apresentamos diante de autoridades humanas, nós temos o entendimento que devemos nos portar, nos trajar, nos comportar, não é, no sentido geral, de uma maneira apropriada, reverente, respeitosa, certo? É o que a liturgia pede. No culto nós temos uma liturgia, não é, naquele encontro pactual que é o culto solene. E, portanto, eu não estou me encontrando como membro de uma comunidade, eu não estou indo, não é? E toda a comunidade não está ali presente para o culto para se encontrar com uma autoridade pública, simplesmente. Não é um encontro com o presidente, com um deputado, com um grande juiz ou então com o rei de um país. Não. É simplesmente um encontro com Deus, com o rei soberano do universo. Então não é apenas um momento solene, o que já iria exigir de nós respeito, ética e etc. Mas é, na verdade, o encontro solene. Não é? Aquilo é, na verdade, algo solene de fato. É o mais solene possível, porque é o encontro com Deus. Lembra, por exemplo, de Isaías 6, como os anjos que estão ali ao redor do trono, eles se portam diante de Deus? Pois é. Se é um encontro com Deus, não é? A solenidade desse encontro me exige ética e respeito e que eu me porte de uma maneira adequada, não é? E que eu também me traje de uma maneira adequada. Eu preciso me vestir de uma maneira adequada. Então, observando, faz sentido, entendendo tudo isso, que no culto solene os membros de uma comunidade eles fiquem à vontade como se estivessem em casa? Não. Não. As pessoas elas estão tão acostumadas em interagir de maneiras diferentes. Isso não é hipocrisia não, viu? Isso é o certo. Dependendo de quem da ocasião em si, não é? Que não deveria ser difícil entender que no momento do culto solene nós deveríamos todos nos vestir de maneira apropriada. Esse negócio de pro culto de bermuda e chinelo, isso não é uma coisa apropriada. Não é? Isso só revela falta de reverência, imaturidade, falta de senso do que está acontecendo ali, senso da glória de Deus. Há vários problemas aí, né, que podemos observar. Mas, veja, se alguém pudesse insistir, não, que isso não existe, para que essa formalidade, porque Deus não é assim, não. Deus é assim, sim. Deus exige respeito, sim. Não é à toa que os seus anjos o temem e o reverenciam, não é? O culto a Deus é prestado tendo como base a sua santidade. Então, não dá para descartar essas coisas. E veja como é hipocrisia de nossa parte, muitas vezes, quando nós não queremos entender isso. Porque, poxa, até mesmo em nossa casa, onde estamos à vontade, e está todo mundo ali deitado no sofá, com uma perna em cima do outro, ficamos à vontade. Um fica sem camisa, conversa, dá risada, não é? Mas quando uma visita vem, não é? Independente de quem seja, não é? E de repente, se uma autoridade vai à sua casa, você ainda vai tentar trazer mais honrarias. Mas mesmo assim, quando a visita vai até a sua casa, pelo fato de ter alguém de fora ali, você procura, não é, ceder o lugar, você procura organizar mais a casa, você procura dar uma recepção para aquela pessoa. Veja, isso nós entendemos. Não vamos entender que no momento do culto solene devemos também nos portar de uma maneira apropriada, nos vestir de uma maneira apropriada. Então, eu acho que isso já dá para responder bem a pergunta do irmão, não é? Eu entendo que é errado, tá? É errado, é imaturo, é irreverente, é desrespeitoso alguém se apresentar para o culto solene de bermuda e chinelo, não é? De camisa regata. A pessoa precisa se esforçar para estar apresentável. É claro que alguém poderia colocar alguma questão, mas aí o indivíduo não conhece o evangelho, é um visitante. Tudo bem, não é? Não vamos ser radicais ao ponto de dizer assim, não, você está com camisa regata, aqui você não entra. O cara não é membro da igreja, então ele não recebeu instrução para isso. Está chegando ali agora, vamos receber com todo carinho, com toda atenção, mas uma vez que a pessoa está ali, é nosso dever também instruir a pessoa. Entendeu a situação? É dever instruir, não é? Então,
Isso vale, né? E não somente com relação a bermuda e chinelo. Pensamos também aí, por exemplo, nos trajes femininos, né? De repente, uma jovem na comunidade começa a visitar e a maneira que ela vai se vestir, que ela se veste, é bem, assim, bem vulgar. Ela não aprendeu certos princípios em sua vida, não teve um contexto familiar adequado, foi muito moldada pela cultura e ela entende que para ser feminina ela tem que expor muita parte do corpo, né? Aqui no nosso contexto brasileiro, o brasileiro, a cultura brasileira é muito complicada, porque nós absorvemos muito o que não presta, né? No sentido geral. E hoje, cada vez mais, as meninas estão andando com shorts e saias menores. Não se escandalize se daqui a pouco o traje normal, mesmo numa cidade, não é? Mesmo no ambiente urbano, seja biquíni, não é? E daqui a alguns anos também todo mundo esteja andando nu. Eu não duvido, não duvido em nada, certo? E então chega uma jovem com essa mentalidade moderninha, botando, sei lá, usando um short muito apertado, colado, com a polpa, você sabe do que de fora, ou então uma mini saia, etc., com decotão. Esse tipo de traje, me perdoe, tá? Se alguém pode se ofender com isso, mas para mim é um traje de uma meretriz, né? É um tipo de roupa de quem está vendendo o próprio corpo, né? Ou seja, não é uma coisa ética. Não tem pudor, não tem respeito, não tem reverência. É complicado isso. E isso vai causar incômodo, né? Nos homens, e você sabe o porquê também, né? O homem que é respeitoso, ele vai se incomodar porque tanto tem a questão da tentação, mas também tem a questão de, poxa, né, minha filha? Tem crianças aqui, tem mulheres casadas, as mulheres vão se incomodar também. Então, assim, são problemas que vêm daí, desse tipo de comportamento, e que é dever da comunidade instruir essa jovem, não é? E depois que começar a fazer parte da comunidade também, né? Eu quero congregar aqui. Amém. Então vamos começar a mudar o seu guarda-roupa, né? Você precisa realmente aprender princípios cristãos para que você aprenda nesse sentido a se vestir de maneira adequada, porque roupa não é uma coisa neutra. Isso implica, sim, em seu caráter, por exemplo. O cara não venha dizer que uma pessoa que se veste de maneira vulgar é uma pessoa maravilhosa, porque não é. A pessoa se veste assim porque ela quer alguma coisa. Então, poxa, né? Vamos ter um pouco mais de noção. Então, no ambiente do culto, especialmente, deve haver maturidade, não é? E deve-se haver, por exemplo, ensino para que as pessoas aprendam a glorificar, a reverenciar a Deus. É o que a liturgia pede daquele momento, daquela ocasião, tá certo? Então, eu penso que ficou bem respondido. Se não, é só comentar aí também e quiser desenvolver mais assuntos sobre esse, estamos abertos a isso, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Deus abençoe. Valeu.